Com toda certeza que Deus existe, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Sou grato a Deus por essa oportunidade que Ele me concede na noite desse dia para fazer menção ao nome do Senhor. Eu quero também externizar a minha gratidão pela vida do pastor presidente, pastor Joaquim, e também o vice-presidente, pastor Jefferson Ribeiro. Louvo a Deus pela vida do nosso querido evangelista Santiago, por ter nos convidado, e aqui estamos, irmãos, para glorificarmos a Deus. Os irmãos, podeis tomar os vossos assentos. Sou grato a Deus pela vida da minha esposa, sempre ela me acompanha quando pode, e louvo a Deus pela vida da minha esposa. E a todos vocês que vão me ouvir durante alguns minutos. Queridos irmãos, vamos para a temática escolhida para essa noite, que é o livro do profeta menor, o profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3 e o versículo de número 2. Preste bem atenção nesse versículo. Diz o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na tua ira, lembra da misericórdia. Queridos irmãos, quando leio o capítulo 3 do livro do profeta Abacuque, eu vejo que esse texto faz algumas declarações importantes. Veja que o texto ele é claro em dizer que o avivamento é importante. O texto é claro em nos informar que o avivamento é importante. É importante porque se trata de uma promessa de Deus para seu povo. É importante porque a obra de Deus precisa de avivamento. É importante porque o avivamento produz crescimento e amadurecimento para a obra de Deus. Segunda coisa que o texto declara é que a obra de Deus necessita de um forte e poderoso avivamento. Tanto é que o profeta está pedindo ao Senhor para avivar a sua obra. Então, o texto é claro em dizer que a obra de Deus necessita de um grande e poderoso avivamento. E essa necessidade de um grande e poderoso avivamento é demonstrado pelo desprezo à palavra de Deus. A necessidade de um grande avivamento é demonstrado, além de o desprezo à palavra de Deus, também é demonstrado pela negligência à oração. A necessidade de um grande avivamento também é demonstrado pelo falso louvor. É por isso que nós precisamos de um grande e poderoso avivamento. Queridos irmãos, a terceira coisa que esse texto vai declarar é que nós, obreiros do Senhor, é que nós, a igreja do Senhor, somos responsáveis por orar, por pedir, por clamar, por interceder por um grande avivamento. A oração do profeta Abacuque deve ser a oração da igreja. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Quantos nessa noite, juntamente conosco, vai orar ao Senhor pedindo avivamento? Porque a igreja precisa, é importante, é promessa de Deus. Mediante essas verdades citadas, eu quero falar sobre as marcas de um verdadeiro avivamento. As marcas de um verdadeiro avivamento. Primeira marca de um verdadeiro avivamento é o retorno às Escrituras. Quando lemos o capítulo 3 de Abacuque, versículo 2, ele faz uma declaração importante: eu ouvi a tua palavra e temi. Ele não diz assim, eu temi e por isso ouvi a tua palavra. Não, ele diz, eu ouvi a tua palavra e temi. O que Abacuque está nos enfatizando aqui é que esse temor que se apoderou dele veio mediante
ele ter ouvido a palavra de Deus, ele ter escutado a palavra de Deus, ele dado atenção, credibilidade, recepção à palavra de Deus, que transformou a sua vida, que despertou a sua vida, que vivificou a sua vida, e esse avivamento individual que aconteceu na vida do profeta Abacuque o levou, o motivou a clamar, a pedir, a orar por um avivamento coletivo e nacional. Veja que o retorno às Escrituras é uma das marcas de um verdadeiro avivamento. E todos os avivamentos que ocorreram durante a história de Israel e ocorreram durante a história da igreja foram marcados pelo retorno às Escrituras. E esse retorno às Escrituras acontece com a necessidade de ouvir a palavra de Deus. O retorno às Escrituras acontece com a necessidade de ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele diz: e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra vem, isso quer dizer que a fé está latente, está dormente na alma de todo aquele que nasce, mas após ouvir a palavra de Deus, a fé não entra, ela é despertada. A fé não entra, ela é despertada, ela é acordada, ela é trazida de dentro para fora, e é só a palavra de Deus que pode causar isto. Veja que o retorno às Escrituras acontece com a necessidade de ouvir a palavra de Deus. E quando vejo o Salmo 119, que é um salmo que faz um louvor à palavra de Deus, que exalta a palavra de Deus, que glorifica a palavra de Deus, Esdras, que foi o escritor desse salmo, no versículo 25, ele vai dizer assim: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Veja a necessidade que o salmista tinha de ouvir a palavra de Deus. Ele diz: a minha alma está apegada às coisas desta vida, a minha alma está apegada às coisas transitórias, temporais, passageiras, mas eu quero ser despertado, eu quero ser vivificado, eu quero ser renovado, eu quero ser restaurado pela sua poderosa palavra. Queridos irmãos, quando olho para o livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, Deus chama o profeta para um vale de ossos secos, e os ossos secos estavam completamente sequíssimos, e Deus faz uma pergunta ao profeta Ezequiel: poderão esses ossos reviver? O profeta diz: Senhor, não sei, mas tu sabe. O Senhor disse: tu agora vai profetizar a minha palavra, você vai chegar diante desses ossos e diz: ouçam a palavra do Senhor. E quando ele chegou diante dos ossos secos e disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E de repente a palavra do Senhor produziu um grande reboliço, um grande terremoto, porque a palavra reboliço no versículo 7 quer dizer um estralo muito grande, quer dizer um reboliço, por uma ocasião de um grande terremoto. E a Bíblia diz que cada osso se juntou ao seu osso, aleluia, criando nervo, tendões, pele, e se transformou no grande exército batendo continência diante do profeta. Aí o profeta vê aquele exército diante dele. Aí o Senhor diz: agora profetiza o Espírito, profetiza o Espírito, porque o Espírito vai dar vida, o Espírito vai dar vida. Veja, irmão, a necessidade que nós temos de sempre estar ouvindo a poderosa palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 22 ao 24, Jesus vai dizer assim: aqueles que ouvem a minha palavra e as põem em prática é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha, e essa rocha que é a rocha da palavra, porque aquele que ouve a palavra e pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva de cima, veio os rios de baixo, os ventos do lado, veio violentamente sobre a casa, mas a casa não foi destruída, porque estava edificada, estava levantada sobre a rocha da palavra de Deus. Aí Jesus conta um outro exemplo dizendo: mas aquele que não ouve a minha palavra e as pratica, ou aquele que ouve a palavra e não a pratica, semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia, não passou pelo teste da chuva, não passou pelo teste dos rios, não passou pelo teste dos ventos. Por quê? Porque não estava construído sobre a rocha da palavra de Deus. Veja, irmão, o crente em Jesus Cristo precisa construir a sua vida, a sua história, seu futuro na rocha da palavra. Porque Satanás vai atacar de cima, o mundo vai atacar de baixo, as paixões da carne vai atacar pelos lados, mas se ele não estiver firmado na palavra de Deus, ele não permanece firme. Mas louvado seja Deus que eu estou pregando para um povo que necessita ouvir a palavra
palavra de Deus e a põe em prática. Oh, bendito é o nome do Senhor. O retorno às Escrituras acontece também com o prazer na palavra de Deus. O prazer pela palavra de Deus nos leva ao retorno às Escrituras, que é a marca de um verdadeiro avivamento. E veja que o salmista do Salmo 27, versículo 4, ele vai dizer: uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, a contemplar a formosura do Senhor e aprender no teu santo templo. Veja que o salmista mostra a sua necessidade, o seu prazer, a sua alegria na palavra de Deus, em aprender a palavra de Deus, em escutar a palavra de Deus. Aleluia! É esse prazer que deve estar arraigado no nosso coração. É por isso que quando olho para o Salmo de número 1, está escrito: bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, mas tudo quanto fizer prosperará. Veja a enfática desse texto. Está dizendo que aquele que tem prazer na palavra, aquele que tem a sua alegria na palavra, será semelhante a uma árvore. E ele descreve 3 características importantes dessa árvore. Primeiro, essa árvore é uma árvore plantada, ou seja, ela tem um dono. Ela não é uma árvore largada, deixada, abandonada, desprezada. Não, ela tem um dono que a plantou para dar fruto, e plantou num lugar, aleluia, equilibrado, plantou no ribeiro de água. Oh, aleluia! Veja a segunda característica dessa árvore. Ela é uma árvore equilibrada, porque produz o seu fruto na estação própria. O crente que tem o prazer na palavra de Deus, se alegra na palavra de Deus, ele é um crente equilibrado. A prova não destrói ele, as lutas não destroem ele, as tribulações não perde o equilíbrio, porque ele está equilibrado com a palavra. A chuva não destrói, os ventos não destroem, os rios não destrói, porque ele está equilibrado. Ele não é levado por todo o vento de doutrina, por falsas profecias, por falsas visões. Ele não é levado por essas coisas, não. Ele é uma árvore plantada e dá o seu fruto na estação própria. Mas ele também descreve uma terceira característica dessa árvore: ela é frutífera, ela é produtiva, ela é, aleluia. Deus quer prosperar você, meu filho. Deus quer prosperar a tua casa. Levante a mão em nome de Jesus. Deus quer prosperar os teus filhos. Deus quer prosperar o teu casamento. Apenas tenha prazer na palavra de Deus, porque você será uma árvore plantada, porque você tem um dono. Você será um crente equilibrado, mas você também vai prosperar, vai prosperar, vai prosperar, vai prosperar. Quem quer prosperar aqui, levante a mão e glorifique ao Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! O retorno às Escrituras também acontece com a pregação da palavra de Deus. Veja que o retorno às Escrituras acontece mediante a necessidade de ouvir a palavra de Deus, mediante o prazer na palavra de Deus, mas acontece também mediante a pregação da palavra de Deus. Deus chama o profeta Jeremias quando ainda era criança, no capítulo 1. E uma coisa que se destaca é o 13. O Senhor diz assim: Jeremias, vou te dar uma experiência muito profunda. O que tu está vendo agora? Eu vejo uma vara de amendoeira. Sim, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Deus estava dizendo para o profeta: cuidado naquilo que tu vai falar, viu? Tome cuidado naquilo que tu vai profetizar, viu? Tome cuidado naquilo que você vai dizer. Eu velo é sobre a minha palavra. Você vai se responsabilizar por aquilo que tu fala. Irmão, o que tem de gente acrescentando, adulterando, aumentando a palavra de Deus e acha que Deus vai se responsabilizar por aquilo que ele fala. Vai não, irmão. Deus é responsável por aquilo que sai da tua boca. Isaías já ensinou isso no capítulo 55, versículo 11. Ele diz: toda a palavra, é toda, não é meia não, é toda a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará tudo que me apraz. Aleluia. Deus se responsabiliza por aquilo que ele fala, por aquilo que ele diz, por aquilo que ele profere. Deus se responsabiliza. Então Deus já deixou bem claro para o profeta Jeremias. Aleluia. Oh, glória, irmãos.
aleluia, o retorno às escrituras acontece quando nós pregamos a palavra, porque a glória de Deus está quando nós pregamos, o poder de Deus está quando nós pregamos, a unção de Deus está quando nós pregamos, a cura divina está quando nós pregamos, a restauração acontece quando nós pregamos, e mediante essa palavra pregada eu acredito que é como lâmina, fazendo divisão na tua alma e teu espírito, produzindo avivamento, curando o teu espírito, as enfermidades da tua alma, curando as enfermidades físicas, porque Deus vela pela sua palavra, é pela sua palavra. Quem acredita que Deus está cumprindo aquilo que a sua palavra está sendo proferida nessa noite? Oh, aleluia! É por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Primeiramente porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o interessante é que quando Paulo fala que o Evangelho é poder de Deus, a palavra poder no grego é dunamis, da onde vem a nossa famosa palavra no português, dinamite. Paulo está dizendo que o Evangelho é dinamite de Deus. E essa dinamite é diferente da dinamite humana, porque a dinamite humana, quando ela é lançada, ela explode trazendo destruição, ela explode trazendo devastação, ela explode trazendo desequilíbrio, desordem, não é verdade? Matança, não é isso? Mas a dinamite do Evangelho é diferente. Quando ela é lançada, ela é lançada trazendo outras coisas que faz bem ao ser humano, porque quando ela explode trazendo salvação, restauração, renovação, equilíbrio. E eu quero acreditar nessa noite que a dinamite já está dentro de você. Ela vai explodir, ela vai explodir, ela vai explodir. Haverá restauração, haverá renovo, haverá avivamento. Deus nessa noite está avivando a sua alma, despertando o teu espírito. Oh, aleluia! Quem acredita no poderoso avivamento, Deus vai fazer mediante a sua palavra pregada. Paulo, quando escreve 1 Coríntios, aleluia, capítulo 1, verso 18, ele diz: aleluia, a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, para aqueles que vão para o inferno, mas para nós que somos salvos é a dunamis de Deus, é a dinamite de Deus, é o poder de Deus. Quem acredita que o poder de Deus está em nosso meio? Paulo escrevendo em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 4, ele vai dizer assim: as minhas palavras não foram a vós somente em palavras filosóficas ou de sabedoria humana, mas foi em poder e demonstração do Espírito de Deus. Aleluia! Eu quero acreditar nessa noite que Deus está trazendo essa igreja de volta para a palavra. Deus está entregando esta palavra para despertar você à leitura, ao estudo da palavra de Deus. Oh, bendito é o nome do Senhor. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu ouvi a tua palavra e temi. Eu fui despertado, eu fui avivado, eu fui renovado, eu fui restaurado pela tua palavra. Todo crente avivado, ele busca o Senhor por avivamento. A segunda marca de um verdadeiro avivamento é a marca da oração. Veja que quando o profeta ouve a palavra de Deus, quando o profeta é despertado, é renovado, é restaurado pela palavra de Deus, ele vai orar, ele vai buscar, ele vai interceder. Um avivamento individual levou para um avivamento coletivo e nacional. Ele diz: Senhor, aviva a tua obra está precisando. Senhor, desperta a tua obra, vivifica a sua obra, restaura a sua obra. Senhor, renova a sua obra. Ele vai orar. E a oração é importante, meus queridos irmãos, porque ela é um bate-papo, é um diálogo. Aleluia, é a ferramenta da comunicação. A oração, queridos irmãos, ela é importante porque ela é o veículo da aproximação com Deus. É por isso que Tiago, no capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: chegai-vos a mim e eu se achegarei a vós. Quanto mais perto de Deus, mais longe do eu. Quanto mais cheio de Deus, mais vazio do eu. A gente encontra tanta gente na igreja cheia de eu, não é verdade? Eu fiz, eu faço, eu preguei, eu posso. É tanta gente egoísta e você já vê de cara: esse não ora, esse não busca. Porque se buscar, se orar, será igual a João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua. Oh, aleluia! Nós precisamos se aproximar mais de Deus. Nós precisamos ter mais contato com Deus. Mais oração, mais intimidade. Mais oração, mais experiência.
vitória. Mais oração, mais milagre, irmão. Você jamais vai ter vitória se você não galgar, se você não trilhar o caminho da oração. E se você não vencer a tua natureza através da oração, tu vai ser vencido pela sua carne no dia da tentação. É por isso que nós precisamos vigiar e orar, como disse o Senhor. É o veículo da aproximação. É o veículo da aproximação. Mas também a oração é uma ação que produz reação. Sabe por quê? Que muitas das vezes, como antigamente a gente entrava dentro da igreja e sentia uma atmosfera diferente. Os mais idosos lá no Rio Grande do Norte, lá da minha terrinha, eles tiravam o bonezinho, entravam com tanto respeito. Quando andava aquelas sandálias, eles tiravam do pé porque eles tinham respeito à casa de Deus. Quando alguém entrava febril, orava, Jesus curava. Paralítico largava a sua cadeira e andava. Cego enxergava. Criança morta era trazida para o pastor orar e ela era ressuscitada no corpo. Sabe por quê que a igreja está sem ação? É porque não trilha o caminho da oração. Queridos, a oração é uma ação que traz reações, ou que produz reações. É por isso que Tiago vai dizer isso no capítulo 5, versículo 17. Ele está dizendo que a oração de um justo pode muito em seus. A oração produz efeitos extraordinários. Aleluia. Veja o que diz em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 1. Lá está escrito: quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu. Encheu a casa com a glória, com a presença de Deus. E mais de 3,5 milhões de judeus caíram de rosto em terra, adorando, exaltando a Deus. Porque quando tem oração, tem respeito, tem reverência, tem adoração. Crente anda de joelho e anda vitorioso com a vida de oração. A Bíblia vai dizer em 1 Reis, capítulo número 17, quando o profeta Elias desafia 850 profetas de Baal, ele vai orar por fogo. E o Deus que responder por fogo é o Deus verdadeiro. E uma simples oração de 46 segundos vai trazer a glória de Deus para o meio daquela disputa profética. E os mais de 850 profetas de Baal vão ser desafiados, vão ser mortos, porque eles viram a glória de Deus através da oração do profeta. Oh, aleluia, bendito é o nome do Senhor. A Bíblia diz em Lucas capítulo 3, versículo 21, após Jesus sair das águas, ele orou e o céu se abriu. Quando o crente ora, o céu se abre. Quando o crente ora, a glória desce. Quando o crente ora, a provisão de Deus chega. Quando o crente ora, milagres acontecem. Deus quer marcar você. Levanta a mão em nome de Jesus. Essa noite os céus estão abertos e Deus está dizendo: meu filho, eu preciso ouvir tua oração, eu preciso ouvir o teu pedido, eu preciso ouvir o teu gemido. Quando você ora, pode ter certeza, as portas vão se abrir. Eu quero profetizar que milagres estão acontecendo aqui. Deus está chamando o crente para a oração. É tempo de orar, meu filho. A Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, quando a igreja orava, o lugar se moveu. Eu acredito que tem crente orando aqui. Eu acredito que nesse lugar tem crente gemendo, tem crente intercedendo por avivamento. Deus vai mover. Quem acredita que a presença está chegando, a glória está chegando. Deus, olha a glória de Deus, olha a glória. Quem acredita no poder da oração, levante a mão, sinta a presença de Deus, a glória de Deus. Rabacamandu, rabai, ramai. Por isso que Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. A palavra orar vem da palavra orar, ou seja, boca aberta. O crente sempre precisa andar de boca aberta. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer no Salmo de número 84, versículo 10: abre bem a tua boca, que eu te encherei. O que é que o Senhor está dizendo? Ore muito, meu filho, ore. Quando você orar, eu vou te encher. Deus quer te encher de esperança.
experiência. Deus quer te encher de poder. Deus quer te usar na profecia, na revelação, mas você precisa abrir a boca aberta. Você precisa andar de boca aberta, meu filho. Você precisa abrir a boca e dizer: Senhor, eu preciso, eu quero. Faça que nem Abacuque, aviva a sua obra. Aviva, Senhor, 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 aviva, Senhor. Deus está avivando, meu filho. Deus está avivando. Quem acredita em avivamento? Quem acredita em avivamento? Louve o nome do Senhor nessa noite. Ebacabaia, Xéria. A presença de Deus. Eu me lembro em Jardim Popular, lá em São Paulo, na Zona Leste. Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Meu pastor Ageu Batista fez 30 dias de oração para Jesus batizar com o Espírito Santo. Tinha quase 400 membros a igreja. E nós começamos toda terça-feira a orar ao Senhor para que Deus viesse avivar. E orava. E orava. Primeiro dia, Jesus não batizou. Terceiro, quarto, quinto. No 29º dia, Jesus também não batizou. No dia domingo, completando-se os 30 dias, a igreja estava lotada. O pastor foi pregar. Minha esposa estava cuidando de mais de 40 crianças numa salinha que ficava 15 metros da igreja. Os vizinhos lançavam ovo podre porque as crianças faziam barulho. E as crianças cantavam com muita alegria. Jogava ovo podre, jogava vidro, fazia um cambalacho terrível. Mas nesse dia aconteceu algo surpreendente. Nós estávamos no culto, o grupo de varões estavam quietinhos ouvindo a palavra de Deus, o grupo das irmãs e a igreja superlotada. Meu cunhado, naquele dia, inventou de ir para a igreja, bêbado, mas bêbado, pensa um caba bêbado. Se olhava para ele até você caía, muito bêbado. E ele foi exatamente para aquele culto e sentou no último banco. E de repente nós escutamos um barulho muito grande lá na sala das crianças. Jesus estava batizando as crianças com o Espírito Santo. Uma criança deficiente numa cadeira de roda começou a sacudir, profetizar. E começou a entregar a profecia no meio das crianças. De repente veio todas as crianças do quartinho, um grudada na outra, igual a soldadinho, por meio da igreja. Aí o pastor teve que parar a pregação. As crianças vieram por meio da igreja, falando línguas estranhas, outras profetizando. Tinha um incrédulo do meu lado, a criança chegou, colocou a mão no nariz dele, profetizou, o cara caiu no chão chorando. Era incrédulo, mas naquele dia ficou crente. Meu cunhado que estava do outro lado caiu endemoniado, não teve jeito, foi lá. Jesus expulsou o demônio, libertou ele do ar, aleluia. Aí Jesus começou a batizar um, batizar outro, batizar. Meu irmão, foi tanta glória. Jesus deixou para batizar no último dia, mas Jesus batizou crente com o Espírito Santo idoso, mas começou pelas crianças, irmão. Eu sou de uma época que Jesus batizava até criança de colo com o Espírito Santo. Hoje está difícil para a gente ver Jesus batizar um adulto, não é verdade? Muitos por aí estão querendo batizar. Vai, tuas palavrinhas, vai. Eles querem batizar, mas não. Nós temos que orar por avivamento mesmo, porque quando Jesus quer batizar é natural, irmão. Você sente uma alegria, uma presença, uma vontade de chorar, uma vontade de orar, cantar, e de repente sua língua enrola. Quando vem aquelas palavras lindas, gloriosas, Jesus batizou. Jesus batiza acordado, batiza dormindo, batiza na rua, batiza na igreja, batiza no trabalho, batiza na tua casa. A glória vem. Eu quero profetizar em nome de Jesus que Jesus vai te eu acredito em avivamento, eu acredito em poder de Deus. Eu acredito que Jesus vai batizar você que ainda não é batizado, irmão, para você pregar, para você orar, vencer o pecado, vencer o mundo, vencer Satanás e os seus demônios. Nós precisamos de avivamento. A nossa oração é: aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva, Senhor, a tua obra. Quem acredita que Deus está avivando, glorifica o Senhor, porque a noite de avivamento para a sua vida está chegando. Eu me lembro que eu tinha 18 anos de idade, trabalhava na República em São Paulo e orava ao Senhor tanto para Jesus: me reveste o teu espírito, me reveste o seu poder.
Irmão, o trem que saía do Patriarca e ia para a Sé, estava lotado de pessoas. De repente caiu uma pessoa endemoniada do meu lado. E começa a escramuçar lá, ranger, o povo assustado, sem saber o que fazer. Eu só em espírito falei: Satanás, largue esse corpo agora, em nome de Jesus. Acabou. O trem teve que parar. Eu ia chegar atrasado no meu serviço, mas graças a Deus Jesus libertou. É assim, irmão. Crente cheio do Espírito Santo de Deus. Demônio não fica alojado em corpo, não. Ele tem que pegar a sua bagagem e sumir. Tem crente que entra, tem gente, irmão, que entra endemoniado no culto, volta endemoniado para casa. Mas Deus vai levantar uma geração avivada, despertada, cheia do poder de Deus. Se entrar endemoniado, vai ser liberto, vai ser liberto. Tomara que entre, porque se entrar, o demônio vai embora. E a pessoa sai liberta para a glória de Deus. Quem acredita que Jesus essa noite está nos revestindo do seu poder e da sua autoridade? Oh, bendito é o nome do Senhor. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus essa noite. A terceira marca de um verdadeiro avivamento é o louvor verdadeiro a Deus. É o louvor verdadeiro a Deus. É importante destacar o versículo 17 e 18 do capítulo 3, veja, profeta que está orando por avivamento. Ele ouviu a palavra, ele está orando, e ele vai dizer assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e os currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei no Deus da minha salvação. Aqui o profeta está crente. No capítulo 1, o profeta vai fazer 7 observações. Tudo miséria e desgraça. Vai fazer 7 questionamentos a Deus. E no capítulo 2 Deus disse: vai para a torre de vigia, que lá eu vou falar com você. No capítulo 7, no capítulo 2, Deus vai dar 7 respostas para o profeta. No capítulo 3 ele já chega crente. Já chega pedindo a Deus para avivar o povo. Ele chega tão crente que ele está dizendo assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, todavia eu me alegrarei e exaltarei no Deus da minha salvação. Porque crente, irmão, só louva a Deus de verdade na prova, na luta, não é verdade? É na luta, na tribulação. É quando o chicote está estralando, o calo está apertando, que o camarada adora de verdade. Ele manifesta aquilo que está dentro. Veja, o profeta está dizendo: mesmo que não haja fruto na vida, que a figueira não floresça, eu me alegrarei mesmo assim. Eu vou louvar ao Senhor de verdade. Irmãos, o louvor é um elemento da adoração. O louvor nos conduz a uma adoração verdadeira. A gente tem ouvido tantos louvores na igreja que a gente pensa que está até louvando a Deus, mas a gente vê que não está louvando a Deus. Eu vou apresentar a Deus um louvor, aí chega lá, vai louvar o homem, louvar a mulher, louvar anjo, louvar milagre, louvar demônio, e Deus fica no último final. Deus fica no último final. Um dia eu vi um louvor muito cantado na igreja, o povo se alegrava, dava glória a Deus, pulava, cantava. Aí é tanta coisa, vou nem citar o louvor, mas tanta coisa lá que a mulher falava dela, da experiência dela, das lutas dela, das vitórias dela, dos milagres dela. E no final ele falou: Deus me ajudou. Eu falei: mas rapaz, mas que louvor é esse? Louvor é elogio, louvor é exaltação, louvor é glorificação, louvor elogiar alguém. Como é que eu vou apresentar um louvor a Deus onde eu elogio minha esposa, meu casamento, meu milagre, minha vitória, minha glória, e aonde fica Deus? Já pensou você? Eu, Aldinei Leite, convido minha esposa para um jantar romântico e vou apresentar para ela uma declaração. Vou fazer uma declaração, um poema para você, Silvana. Aí eu começo a falar de mim, da minha luta, dos meus problemas, esqueço ela. Pode ter certeza, o jantar não vai terminar bem não. Porque se você não apresentar as virtudes dela, os valores dela, não é louvor, correto? É isso que estão fazendo com Deus na igreja. Vou apresentar um louvor a Deus, aí não tem nada de Deus no louvor. Irmão, o louvor é um veículo que nos conduz à adoração. Porque o louvor trata dos atributos, trata das atitudes de Deus. Mas a adoração nos conduz à divindade de Deus. E quando nós louvamos a Deus, nós exaltamos a Deus. Quando nós glorificamos a Deus, somos levados a uma
profunda adoração e reverências ao Senhor nosso Deus. Irmão, nós precisamos orar a Deus por avivamento, para que os crentes venham apresentar louvores de verdade a Deus, aonde Deus seja exaltado, aonde Deus seja glorificado, aonde Deus seja glorificado. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe por que muitos crentes não saem edificados, fortalecidos, abençoados, além da igreja? É porque não estão oferecendo a Deus um louvor que preste, aonde Deus não está se alegrando. Mas quando Deus se alegra com o verdadeiro louvor, a sua alegria vai nos fortalecer, nos edificar. Quem acredita que Deus já recebeu o louvor, aleluia, desta igreja. Eu chorei ouvindo o nosso irmão Evangelista Santiago louvar a Deus. Aqueles louvores antigos, coisa linda. Exalta a Deus, a sua palavra, a sua glória. Oh, aleluia, o verdadeiro louvor é um veículo, é um elemento que nos conduz à verdadeira adoração. E esse verdadeiro louvor é entoado em todo o tempo. É entoado em todo o tempo. Veja o que diz o Salmo 34. Eu louvarei ao Senhor, porque o seu louvor estará para sempre, em todo o tempo, na minha boca. Tem gente que só deixa para louvar a Deus no templo. E se o pastor não der oportunidade, ele vai zangado para casa. Irmão, você tem que louvar a Deus em todo tempo, na igreja, lavando o prato, lavando a louça. No seu caso, você tem que louvar em todo tempo. Aqui nós fazemos uma apresentação, mas é em todo tempo. O verdadeiro adorador, ele adora a Deus em todo tempo. Veja, Paulo e Silas estavam arrebentados igual arroz de terceira, lá na prisão da Macedônia. Levou uma chicoteada, mas à meia-noite eles estavam orando e louvando ao Senhor. O verdadeiro adorador adora na prova, na luta, na tribulação, na perseguição. Quando tem conta bancária, ele louva a Deus. Quando não tem conta, ele louva a Deus. Quando tem dinheiro, louva o Senhor. Quando não tem, louva o Senhor. Quando está de carro, louva a Deus. Quando está a pé, louva a Deus. Quando tem roupa, vir para a igreja, louva a Deus. Quando não tem roupa, ele louva a Deus do mesmo jeito. Oh, aleluia. Oh, chorando, oh, se alegrando, oh, gemendo. Ele louva o Senhor, porque ele tem mil motivos para se alegrar. Oh, bendito é o nome do Senhor. Deus está levantando uma geração que vai adorar de verdade, que vai apresentar louvores de verdade, que vai manifestar verdadeiros louvores, que edifica, que purifica a alma, que fortalece a nossa rabacandaraia. O rabacá, se coloca de pé em nome de Jesus. O rabacam no ebash. Nós precisamos, irmãos, de avivamento, porque uma das terceiras marcas de um verdadeiro avivamento é o verdadeiro louvor. Faça chuva, faça frio, faça calor, esteja chovendo ou esteja de sol, eu vou louvar ao Senhor, eu vou exaltar ao Senhor, eu vou bendizer ao Senhor, vou fazer igual o salmista do Salmo 103: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, ou tudo que eu tenho vai louvar o Senhor. A minha casa vai louvar junto comigo, o meu carro vai louvar junto comigo, a minha família vai louvar junto comigo, as minhas finanças vai louvar junto comigo. Tudo que há em mim, tudo que eu tenho, bendiz o nome do Senhor, bendiz o nome do Senhor. Eu vou louvar no espírito, eu vou louvar na alma, eu vou louvar no corpo. Eu sou um ser tricotômico, espírito, alma e corpo. Quando entrar no culto, eu vou louvar de verdade, vou levantar a mão, vou abrir minha alma, vou me derramar, vou entrar sem reserva na tua presença, porque eu sou um verdadeiro adorador. Quem é verdadeiro adorador? Levanta a mão, levanta. Pede ao Senhor para te avivar, meu filho. O rabacanabaia xandaraia. Jesus está dizendo aqui: quando você estiver lavando louça, eu vou estar contigo, e você vai sentir alegria quando louvar a mim. Ou você vai estar no carro e de repente vai brotar um louvor e você vai adorar, e eu vou falar rabacamandu, rabacaxandará. Vai ter gente aqui que muitos louvores vão desprender da alma dele. Ele vai entoar, ele vai exaltar. Jesus está de pare, meu filho, de murmurar. Louve, porque quando você louva, eu abro as portas. Quando você louva, eu curo. Quando você louva, eu faço milagre. Seja renovado aí, seja renovada, seja edificada, seja fortalecida. A presença de Deus está aqui, a glória de Deus está aqui. Seja avivado, seja avivado, seja avivado. O rabacandarábia, xandarábia, do rabacanterébia, o rabacaia, sébia, maia, chubi, mirreva, raia,
tuia, Anamaia, Tucamandacaia, Rebarica, Madura, Barraia, Urabachandaraia. Aviva Jesus, aviva Jesus, aviva Jesus, aviva Jesus. Desperta ele, Jesus, acorda ele, Jesus, renova ele, Jesus, restaura ele, Jesus. Agora, Jesus, agora, Jesus, agora, Jesus. Sinta a presença, seja renovada, seja, Uramaia, Xai, Arraia, Anamacaia, Tunamarreba, Ruiterabacandaraia, Urabacaba, Yashure, Mirreba, Raia, seja renovado em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus. Seja avivado em nome de Jesus. Receba a cura dessa enfermidade em nome de Jesus. Receba esta porta aberta em nome de Jesus. Receba essa provisão em nome de Jesus. Aquele currículo vai chegar na mão daquele patrão. Elabacamandaia, Sébia, Maia, Chamanaia. Eia, tem porta aberta, meu filho. Tem porta aberta. Tem provisão da parte de Deus. Eu quero profetizar em nome de Jesus que haverá um avivamento financeiro na tua vida. Eu acredito porque eu profetizei avivamento financeiro e esta semana chegou para mim, vai chegar para você também. Eu acredito. Aleluia, aleluia, aleluia. Você que tem línguas estranhas, adore ao Senhor com elas. Rabacaia, Súria, Maia, Xépia. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado é o Senhor para todo sempre. Aleluia. Louvor. Aleluia. Da alma. Louvado seja Deus. Adoração que sai da alma, do coração. Não é louvorzão, não é? Não é aquele louvor clássico. Não, sai da alma. Louvado seja Deus, aleluia. Exaltado é o Senhor. Irmãos, que Deus abençoe o nosso irmão pastor. Não guardei o nome do irmão. Aldinei. É difícil e diferente, né? Não lembro que eu já vi um Aldinei. Que Deus abençoe. Que o Senhor possa sempre, aleluia, estar usando o irmão desta forma. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, que canta, irmão. Tem um tanto que por aí, né, que está na igreja, que fala, que adora, mas a adoração mesmo são poucos. Louvado seja Deus, aleluia. Mas que nós possamos, nesses últimos dias da igreja do Senhor na terra, aleluia. A gente fala de pouco tempo, nesses últimos dias da igreja do Senhor na terra. As pessoas não levam tanto a sério, irmãos. Aleluia. Mas até nisto a gente tem visto, aleluia, aleluia, que o povo está distanciando, não é? Da originalidade da igreja. Temos que voltar mesmo.
voltar para a Bíblia. Irmãos, domingo estaremos aqui de volta. Aleluia. Que o Senhor possa continuar abençoando os irmãos. Aleluia. Mais uma vez, Deus abençoe nosso irmão, pastor Aldinei, sua família. Alguém sabe, não sei se o irmão já veio aqui. Alguém sabe, volta de novo, né? Alguém sabe, o nosso irmão Santiago convida o irmão para voltar aqui de novo, né? Amém? Vamos de pé agradecer a Deus por mais este culto, esta reunião maravilhosa. Pai Santo, Deus grande, Deus fiel e justo. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Graça te damos, Pai, por mais esta oportunidade. Graça damos a Ti, ó Senhor maravilhoso. Aleluia, por tudo que o Senhor nos fez nesta noite. Aleluia, leva cada um para os teus lares, debaixo da Tua mão de poder. Livra de todo mal. Confirma, Senhor, aleluia, a Tua palavra. Aleluia, no meio do Teu povo, Pai querido e santo. E que nós possamos voltar para a Tua palavra. Louvado seja Deus. Aleluia, que o Senhor possa trazer, aleluia, um avivamento para a Tua igreja, nesse tempo do fim. Senhor, nós te pedimos, Pai, certo da Tua mão poderosa estendida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedimos e agradecemos. Amém e amém. Louvado seja Deus. Aleluia. O amor de Deus, a graça maravilhosa do Teu amado Filho Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos, não só hoje, mas para todo sempre.